Ninguém sentou. Pode sentar. Pode sentar aqui. Eu não vou ajudar. Pessoal, não sei. Mas era mais pertinho. Era uma mesa. Mas o povo achava que era produtor, gente. Achava que estava atacado. Você já participou de alguma reunião espírita vez? Já. No Brasil? No Brasil, no Japão também. Ah, é? Que lugar? Eles vêm de Yamanashi. Ah, você já é de Yamanashi? Já fiz. Eu me adoro no ano que então, teve um pessoal que veio de Canagal semana passada. Né? Antigamente eu ia para Yamanashi, né? Aí tinha uma amiga minha, ela falava, quando você vai vir? Aí eu falava, tal dia da semana. Aí a gente marcava o evangelho. E perto do... Na Cacoma, você mora? Na Cacoma ali? Na Cacoma é... Cacoma ali. Está perto do lado ali, né? É, do lado isso, pertinho. Banheiro. Vai assistir bem lindo, tá? Obrigada. E sabe um dia a gente for pra lá de marca o evangelho lá. Então a gente vai fazer. Aqui a gente faz assim, normalmente a gente faz o evangelho, né? Os estudos do evangelho. E depois a gente faz os passos, tá? Então, a gente só vai fazer uma oração agora para a gente poder estar iniciando. Bom? Vamos. Trazendo pensamentos também, a presença de nossos familiares e queridos, né? Para que eles possam estar conosco, recebendo também o alimento espiritual. Digníssimo Pai, que a vossa sagrada luz, que a vossa santa paz, possa assim descer aos nossos corações, preenchendo assim o vazio de nossa alma e de nosso espírito. Dai-nos assim a tua bênção, concedendo assim a todos nós o perdão de nossas faltas, perdão para com os nossos devedores, e fortalecendo assim a todos nós no perdão para com os nossos irmãos, para com todos aqueles que também nos percebem, para com todos aqueles que também estejam ligados aos nossos corações e aos nossos pensamentos. Pedimos assim uma centelha da vossa luz divina, que possa assim trazer a todos nós a luz do progresso, trazendo assim a todos nós o discernimento necessário na compreensão de vossas santas leis divinas. Permita assim a proteção dos nossos anjos protetores, a companhia dos nossos guias espirituais, para que possa sempre nos assistir, concebendo assim a todos nós o discernimento necessário em nossas decisões. Que nossa querida Mãe Santíssima assim interceda pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos e por todos aqueles que estejam ligados a todos nós e a todos aqueles que também nos assistem. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus,
dai-lhe a luz da estrela-guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, e ao órfão a paz. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não nos conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade, presente aos Espíritos Consoladores, derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Página 85, tá? Que a gente vai estar lendo hoje. Bom dia para todos. Sacrifício da própria vida, tá? Sacrifício da própria vida. São Luís, Paris, 1860. Aquele que está desgostoso com a vida, mas não querendo se suicidar, é culpado se procurar a morte no campo de batalha, com o próprio propósito de tornar útil o seu gesto. Quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre encurtar sua vida, e, portanto, a intenção do suicídio, embora não ocorra de fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório, é apenas uma desculpa para disfarçar sua ação e justificá-la aos seus próprios olhos. Se realmente tivesse o desejo de servir a seu país, procuraria viver defendendo-o e não morrendo, pois uma vez morto, ele não servirá mais para nada. A verdadeira dedicação consiste em não recear a morte quando se trata de ser útil, enfrentar o perigo e oferecer sem temor o sacrifício da vida. Se isso for necessário, no entanto, a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar serviço, anula o mérito da ação. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo antecipadamente que ele próprio morrerá. Isto pode ser visto como um suicídio. A partir do momento em que a intenção de procurar a morte não existe, não há suicídio, mas dedicação e abnegação, embora haja a certeza de morrer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem disse que a providência não reserva um meio inesperado de salvação do momento mais crítico? Não pode salvar até mesmo aquele que estiver na boca de um canhão. Muitas vezes pode querer levar a prova da resignação até as últimas consequências, quando um acontecimento inesperado afasta o golpe fatal. Primeira série.
5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos. Semana passada a gente falou sobre abreviar a vida doente, né? E então, hoje, na verdade, seria o sacrifício da própria vida. Uma pessoa que muitas vezes ela pode tentar se matar, né? Ou às vezes ela pode ter uma intenção de se matar. Então, antes da gente entrar na lição, eu vou fazer uma pequena introdução bem simples, né? Dessa parte. A gente vai entender aqui que no caso assim, as bem-aventuranças, né? Quando a gente fala assim, bem-aventurados os aflitos, nós estamos falando de quem, né? Os bem-aventurados, na verdade, são seres felizes. Mas eles são felizes, não é porque eles têm, vamos dizer assim, são abonados, né? É porque eles têm uma casa bonita igual da minha, né? É porque eles são bonitos igual o Diogo, né? Na verdade, eles são dessa forma, né? Eles estavam falando. Os bem-aventurados, eles são felizes muitas vezes porque traz a parte do espírito. E essa parte do espírito, muitas vezes, ela está relacionada à maturidade do próprio espírito mesmo, né? Às vezes não sofrem mais com as perturbações. Então, como se diz, não são atacados pelas aflições, porque vamos entender assim que todos nós temos aflições. Mas a gente fala muito naquela questão de resignar-se, né? A gente fala em abdicar. E às vezes o que é a própria resignação, então, para todos nós? Porque às vezes a gente passa por momentos de luta, a gente passa por um momento de dificuldade, a gente fala, tem que resignar, a gente tem que resignar, mas como se estivesse se entregando, né? Como se a gente tivesse que aceitar tudo. Mas no livro fala assim que a resignação, na verdade, ela traz como significado de que ela é calma, ela é branda, mas ela é lúcida. E ela ao mesmo tempo, peraí, eu estou sofrendo por quê? Né? Então a gente vai começar a questionar de onde vem aquela aflição, por que nós temos aquela aflição? Se ela realmente pertence a nós ou se ela pertence ao outro. Porque se pertence ao outro, é um peso a menos que você tem. Então quer dizer, ela é inteligente, então peraí, esse problema não é meu ou esse problema é meu, então o que eu posso fazer para poder melhorar? Porque muita gente fala, faz parte da vida, não tem jeito, né? A gente tem que resignar, e às vezes a gente cai na hipocrisia, né? E a gente acaba não fazendo nada, sendo que muitas vezes a gente pode estar fazendo alguma coisa para poder mudar aquilo. Então, os bem-aventurados é exatamente isso, são felizes porque trazem essa parte do espírito, porque sempre questionam, sempre estão refletindo, né? Então, buscando esse discernimento, essa orientação, não uma fé cega, né? Agora, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. Serão consolados por quê? Porque aqueles que têm sede de justiça. Então, muitas vezes, se nós estamos tentando buscar, muitas vezes, a superação de nossas faltas, muitas vezes reconhecendo, muitas vezes também os nossos erros, né? Estamos tentando buscar o caminho do progresso, a gente tenta ser uma pessoa melhor, a gente tenta ser uma pessoa educada, e mesmo assim, às vezes, o mundo nos responde de uma outra forma, né? Às vezes, então, como se diz, a gente tem essa sede de querer ser melhor, mas às vezes as pessoas não cooperam. Esses sim serão consolados, né? Porque é diferente de um rapaz, ele fala, bateu, levou. Me tratou mal, aí eu trato mal também. Né? Então, quer dizer, qual o sentido de tudo isso? Às vezes a gente não concorda com as atitudes das pessoas, mas a gente acaba fazendo igual a elas. Então a gente acaba perdendo a nossa razão, né? Então, nós estamos falando aqui das bem-aventuranças, e no entanto aqui, eu tirei uma parte aqui, que uma questão que, de Divaldo Franco, ele fala um pouquinho sobre a questão do alto amor e uma questão do egoísmo, né? Às vezes, vou colocar aqui, ele diz aqui, o alto amor, o indivíduo elege o melhor para si, como mecanismo de evolução, usa do raciocínio e do bom senso, né? Então, quer dizer, se eu me amo, na verdade, não é que eu estou pouco me importando com o problema das pessoas, não é na verdade isso, mas eu vou eleger aqui realmente é melhor para mim. Às vezes, o que acontece? Eu vejo que tem pessoas, assim, às vezes no círculo de trabalho, às vezes está sempre sem dinheiro, né? Poxa, a pessoa trabalha, né? Tem todas as condições, está sempre sem dinheiro, né? E a gente fala, poxa, será que eu não devo me importar com o problema da outra pessoa? Então, talvez a gente pode estender a mão, poder ajudar uma outra pessoa. Mas veja bem, será que você tem consciência das suas próprias atitudes? Para onde que está indo todo o seu salário? Para onde você está desviando isso?
Porque às vezes é aquela coisa, não, eu quero jogar patinho, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, se realmente isso é útil para você. E às vezes a pessoa tem consciência disso. Aí chega no final, passa as necessidades. Então, quer dizer, se a gente realmente, vamos dizer assim, se a gente tiver maturidade, reflexão, a gente vai começar a questionar sobre esses valores. Então eu não posso sofrer pela dor do outro, porque o outro mesmo não está se importando com a dor dele. Não é verdade? É como eu falo, estou sofrendo tanto por uma pessoa ou por alguém. Você gosta, você realmente ama a pessoa, você realmente... É como se diz, até uma moça de Yamanashi mesmo, que eu lembrei. Ela fala para mim assim, ó, estou sofrendo demais, não estou aguentando, né? Eu falei, mas o que aconteceu? Ah, eu separei do meu marido, né? A gente... Mas você realmente ama ele? Porque assim, ó, amar é desejar o bem ao próximo. Aí eu desejo muito bem para ele. Quero muito bem dele, gosto muito dele. Ele sempre foi uma pessoa muito boa. Eu conheço ele, eu sei que realmente ele é essa pessoa. Mas você gostaria que essa pessoa fosse feliz? Gostaria. Até gostaria que ele... Quero que ele seja feliz, quero fazer de tudo para que ele seja feliz. Só que, no entanto, o que acontece? Ele, na opinião dele, né, o marido, na opinião dele mesmo, ele acha que ele seria feliz com outra pessoa. Aí ela falou, não, assim não dá. Não, você quer a felicidade dele ou você não quer a felicidade dele. Porque uma coisa é isso, você querer ele para você, que ele seja feliz para você, e não que ele seja feliz como tem que ser, né? Porque às vezes ele está sentindo bem com a outra pessoa, e vamos discutir sobre isso. Mas se você realmente quer o bem dele, você aceitaria que ele fosse feliz, né? Empenharia. Quer dizer, eu falei sobre essas coisas para ela, mas eu falei para ela, não, então faz o seguinte, então busca dentro de você esse equilíbrio, porque se você vai pular no rio para poder salvar o outro, primeiro você precisa aprender a nadar, né? Porque se você não aprender a nadar, você vai se afogar junto com ele. Então, muitas pessoas acham, um dia eu vou casar, um dia a gente, meu marido vai largar esse vício, ele vai deixar de fazer isso, ele vai largar aquela coisa. E aí acaba que a mulher acaba fazendo a mesma coisa, né? Então, primeiro a gente tem que se fortalecer nesse sentido, né? É o caso lá da moça, ela falou assim, pastor, eu encontrei um homem maravilhoso, né? Olha, ele é trabalhador, ele é esforçado, ele é bonito, né? Ele é inteligente. Aí o pastor falou, nossa, eu já estou apaixonado desse rapaz, eu quero ele para mim, todas essas qualidades. Mas tem uma coisa, pastor, qual que é? Eu falei, não, o negócio é o seguinte, de vez em quando ele dá uns tapas na mãe dele, ele bate na mãe dele, ele falou, minha filha de Deus, salva a mãezinha dele, casa com ele. Ela disse, acha que eu tenho que casar com ele, pastor? Ele falou, minha filha, ele bate na mãe, ele não vai bater em você? Presta atenção, né? E às vezes é exatamente essa questão. Uma amiga bem próxima, assim, ao mesmo tempo ele falou, não, eu vou namorar com fulano, depois que a gente estiver junto, ele vai largar as drogas. Em vez dele largar as drogas, ela foi para as drogas, né? E acabou sendo depois preso. Então veja que muitas vezes a gente, para poder estar socorrendo uma outra pessoa, a gente precisa saber para onde nós estamos caminhando, o que a gente quer para a nossa vida, estender, auxiliar às vezes as outras pessoas. Isso é muito importante. Então, que realmente é o caso, né? Dessa moça, ela queria a felicidade dela, mas que os outros fizessem a vontade dela. Seu direito do outro ser feliz. E uma questão do egoísmo é exatamente isso. Ele quer coisas para si, pessoas para si e que atendam seus caprichos e suas ideias desequilibradas, né? Então, quer dizer, vou fazer assim, Alex, você tem que, né, tomar suco de tangerina com manga, que não sei o que, porque vai te fazer muito bem, porque isso vai te fazer muito bem. Então, eu quero a felicidade dele de como? Desde que atenda aos meus caprichos, que seja de forma como eu quero, não como ele quer. Falar, eu nem gosto disso, eu nem tomo suco. Não, mas você tem que tomar, porque eu te quero bem. Então, quer dizer, eu quero bem dele, eu quero o meu bem. Às vezes aquilo que é conveniente para mim não é conveniente para ele, né? Então muitas vezes a gente acaba camuflando muitas vezes os nossos sentimentos, as nossas intenções, né? Então o auto-amor é o despertar da consciência, é eleger o melhor para si. Então quando fala que eu elejo o melhor para mim, é buscar realmente assim, vamos dizer, aquilo que realmente traz para mim progresso, né? Então isso aqui, no auto-amor o indivíduo deseja que o outro seja feliz. Eu quero que as outras pessoas sejam felizes, né?
Agora, de que forma? Cada um vai escolher aquilo que quer, né? Agora, no egoísmo, o indivíduo deseja que o outro seja feliz sobre o seu capricho e comando. Então, a gente fala para o filho, não, meu filho, tem que ser assim, do jeito que a gente quer. A gente veste como a gente quer, você vai para onde eu quero, né? E a gente vai ditando as normas, e assim a gente vai comandando o mundo. E quando a gente perde o controle desta situação, o que acontece? A gente começa a entrar de encontrar a infelicidade. E é isso que traz a infelicidade. O resumo é esse. Então a infelicidade é tudo aquilo que sai fora do nosso controle. Então às vezes aquela pessoa que nós relacionávamos, de repente rompeu o relacionamento, a gente perdeu o controle daquela relação e aí começa a viver um momento de infelicidade, um momento de angústia. Então a gente precisa assim, de alguma forma, como diz no Livro dos Espíritos, qual o melhor meio, mais prático, mais eficiente para a gente superar, né, essas dificuldades? Se conhecendo. Então, para isso, muitas vezes, nós necessitamos das provações. Às vezes a gente precisa olhar para dentro de nós, realmente olhar as nossas próprias intenções. Porque às vezes a gente cria um hábito tão assim, constante de mentir para nós mesmos, de se enganar, que às vezes a gente acaba acreditando nas próprias mentiras, né? Então, mas assim, é só uma questão assim para a gente entender por que muitas vezes, quando a gente permite que essas coisas aconteçam, por que surge muitas vezes essa vontade do suicídio, essa intenção de suicidar, essa intenção de querer fugir do mundo, né? E exatamente pelos conflitos que muitas vezes nós temos. Conflitos por quê? Muitas vezes não refletimos, não estamos refletindo sobre isso. Às vezes a gente vai trabalhar, escuta o problema de um, problema de outro, e aí às vezes acaba absorvendo esse problema, e às vezes não é nenhum problema nosso, né? Então, quer dizer, se a gente não começar a questionar a questão da resignação, refletir realmente sobre isso, a gente vai começar a viver conflitos que não fazem parte da nossa vida, né? Então, uma vez uma moça me falou, que estou precisando de ajuda. Olha, o que a gente puder ajudar, a gente ajuda, né? Mas, assim, a pessoa estava sem dinheiro, estava sem condições, não tinha onde morar, né? Estava assim, tudo bem, precisa de ajuda. Então, olha, a primeira coisa, precisa de trabalho. Tem condições de trabalhar? Tem. Mas quer trabalhar? Olha, eu não estou com muita vontade. Porque, assim, se tem a sua casa, né? Se tem, como se diz, tem uma vaquinha para tomar o leite, para que eu vou comprar outra vaca? De jeito nenhum, né? Vou ficar mamando a sua mesmo. Então, aquela coisa, será que eu estou ajudando a pessoa dessa forma? Não, por aí, meu amigo, desculpa, realmente você não quer ajuda, você quer alguém que te cuide, né? Eu acho que não é bem por aí. E às vezes a pessoa só tem uma pequena quantidade de dinheiro, que mal dá para passar um mês, mal dá para se alimentar, e gasta com coisa futilidade, por aí, realmente não tem como ajudar, né? Então, me desculpe, realmente, eu acho que existe o serviço, existe o trabalho, existem as pessoas lá que estão te oferecendo essa oportunidade. Se você não quer, eu não posso fazer nada. Agora, esse problema não vai passar. Mas você não tem pena de mim? Mas desculpa, eu não tenho. Não tem, porque isso daí é sofrimento, né? Você, vamos dizer, não tem sentido essas coisas. Para a pessoa acordar. Porque se a gente permite, aquilo ali vai se estendendo, e a gente vai retardando. Aí a pessoa estava nesse momento por quê? Porque sabia, não tinha condições, morava num apartamento caríssimo. Vivia no luxo sem ter condições, assumir dívida sem ter, então, quer dizer, quebrou, né? Aí não tem outra condição. Então, quer dizer, quando a gente passa a refletir, compreendendo tudo isso, sabendo para onde a gente vai caminhar, a gente já não vive essas ambições. Então a pessoa está passando necessidade por aí. A gente entende que essa sua necessidade que você está passando, ela vai te ensinar exatamente a tomar uma decisão melhor. Talvez a ser até um pouco mais simples, né? Entendendo que não é errado a gente desejar as coisas boas, de jeito nenhum. Mas a gente precisa realmente avaliar os nossos valores. Por exemplo, quando Jesus encontrou Zaqueu, o que aconteceu? Zaqueu disse, né? Se eu errei, eu dou metade daquilo que eu tenho a outra pessoa. Então, quando apareceu o jovem rico, por exemplo, Jesus recomendou a ele que vendesse tudo aquilo que tinha e desse aos pobres. Quando Jesus encontrou com Joana de Cusa, por exemplo, ela disse que ela era uma moça rica e que ela, a família rica, ela daria tudo aos pobres. Ele falou, não,
vai para tua casa e segue o teu caminho. Então você vê que a receita de Jesus para uns era vender tudo, para outros não, mantém. Então quer dizer, o que é? A questão é essa, muitas vezes você possui ou você é possuído. Porque se você possui, ótimo, mas muitas vezes nós não possuímos, nós somos possuídos, porque a gente acaba se tornando escravos das nossas vontades. A gente não consegue resistir às tentações, né? Às seduções da vida. Então às vezes acaba, muitas vezes, entrando em conflito com a gente mesmo. Às vezes a gente tem a vontade, mas não tem a condição, não tem o poder para isso. E isso vai gerando dentro de nós muitos conflitos, vai aumentando muito o nosso peso. Então, quer dizer, a renúncia, a abdicação, aquilo que evangelicamente ensina, é o que realmente vai trazer a todos nós para o caminho. Porque Jesus diz, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Porque não tem peso, né? Então, a única coisa que Jesus pede é o quê? Amar o próximo. Somente isso que ele pediu. E a única coisa que muitas vezes a gente não consegue fazer, amar ao próximo como a ti mesmo. Mas se eu não me amo, como que eu vou amar meu próximo? Né? Então o alto amor traz isso daí para nós. A gente começar a buscar, a se olhar para dentro de nós mesmos. Nós somos também importantes, né? Então, a gente vai... Eu falo, às vezes estou falando muito rápido, tá? Mas aí, se você quiser perguntar agora, pode perguntar. Então, a lição ela está aqui, né? Aquele que está desgostoso com a vida, mas não querendo se suicidar, é culpado se procurar a morte no campo de batalha com o propósito de tornar útil o seu gesto, né? Então a pessoa, ela, como se diz, ela está desgostosa com a vida, mas ela não quer suicidar. Então, quer dizer, ela é culpada se procurar a morte no campo de batalha com o propósito de se tornar útil, né? Então, esta é a pergunta que o início do texto, né? Disse que quem responde seria São Luís. Então, ele diz assim, quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre encurtar a sua vida e, portanto, há a intenção do suicídio, embora não ocorra de fato, né? Então a gente sabe que muitas vezes entrar no mundo espiritual pelas portas do suicídio realmente é um grande erro que todos nós cometemos, né? Graças a Deus, assim, o Espiritismo, com a sua divulgação, né, com essa nova consciência, né, divulgando as pessoas, tem diminuído muito significativamente o índice de suicídio consciente, né? Porque inconsciente ainda continua acontecendo. Por que a gente fala em suicídio inconsciente? Porque ainda há suicídio muitas vezes pela porta, por exemplo, assim, dos próprios vícios, né? Os olhos que nós trazemos, que de alguma forma isso vai diminuir o tempo de vida nosso aqui na Terra, né? Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, a pessoa que se suicida, ela vai com vários suicidas. Por exemplo, a pessoa que se suicida aos poucos, fumando, bebendo, se drogando, é o mesmo local ou é diferente? Assim, como é que foi assim? Um suicídio, mas na inconsciência, vai para o mesmo desses outros ou não? Não, a mesma coisa. Jesus e os Espíritos não. Aquele que faz consciente, ele é muito mais culpado, né? Porque ele já tem consciência. Veja, por exemplo, né? A gente não fala sobre nós falamos sobre a questão do livre-arbítrio. Todo mundo sabe que é livre-arbítrio, é a escolha. Então, como nós dissemos, os espíritos respeitam, né? Quando nós estamos falando dos espíritos, nós estamos falando realmente dos espíritos, os guias espirituais, aqueles que são espíritos missionários que vêm à Terra para poder estar trabalhando no progresso da humanidade, né? Então, eles sabem, né, das escolhas de cada um. Então, vamos dizer assim, que quando a gente fala, quando nós buscamos a sintonia, a comunhão com Deus, a gente fala não é pela boca, mas é pelo coração, pela intenção que emana dentro de nós, né? Então, quer dizer, eu posso dizer uma coisa, mas posso emanar a outra. Então, o que importa é o que nós emanamos, na verdade. Então, é o que Jesus disse, o que faz mal não é o que sai pela boca, mas aquilo que aquilo que entra na boca, né? Mas aquilo que sai do coração. Então, visto que dessa forma, por exemplo, se que vale a intenção, às vezes, muitas vezes, a gente
quer ajuda, mas ao mesmo tempo a gente, vamos dizer, não quer ser ajudado. Porque às vezes precisa de alguma certa renúncia. É como está falando a moça queria ser ajudada, mas ela não queria trabalhar, né? Não queria ela se ajudar. Então, de alguma forma, é o que acontece muitas vezes, como a gente fala sobre a questão das doenças. Muitas doenças, a gente sempre busca lá nas casas espíritas ou nos tratamentos, a gente fala a cura da doença, a gente pede a cura da nossa doença. Sendo que muitas vezes os espíritos sempre assim nos orientam, nos aconselham a gente questionar o que esta doença quer ensinar. Porque a doença, na verdade, ela está sendo somente um efeito de uma causa. Alguma coisa aconteceu para aquela doença manifestar. Ou seja, se você curar essa doença, vai manifestar outra em outro lugar. Porque você tem que ir direto na causa e não exatamente na consequência. E é isso que acontece. Então, quando às vezes a gente vai nutrindo, por exemplo, sentimento de mágoa, aquilo vai virando uma gastrite, vai virando uma úlcera, depois vira um tumor, né? E às vezes a gente fala que precisa curar o tumor. Fala, olha, se você curar, ele vai aparecer em outro lugar, de outra forma. Então, melhor tratar o quê? A mágoa, o sentimento. Nós estávamos falando das parábolas, né? Que também estão relacionadas às parábolas do semeador. Então, quando ele fala que algumas sementes caíram nas pedras, exatamente as pedras da cristalização das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos, que muitas vezes a gente não consegue amar se a gente também não perdoar. Então, veja bem, às vezes a gente tem a doença, a gente quer se curar, mas a gente não quer perdoar. Então, qual é a vontade minha naquele momento? É não se perdoar. Então, quer dizer, de alguma forma, a gente não emana a intenção de querer ser ajudado. Então, a gente ora, pede a Deus, o socorro não chega. Por quê? Porque a gente mesmo não quer. Então, quer dizer, se os Espíritos vêm e vai mudar a nossa vontade, significa que eles não estão respeitando o livre-arbítrio. Então, se a minha vontade é não ser curado, os Espíritos não podem fazer nada, eles não vão respeitar. Por isso, quando as pessoas eram curadas, Jesus dizia, a tua fé te curou. Porque a fé, exatamente, ela está unida com o quê? Com a vontade, com o nosso querer. Então, quer dizer, para mim realmente querer a cura, eu tenho que querer a cura dentro de mim. E muitas vezes a gente não quer. É como se diz, a mulher queria ajuda, mas ela não estendia a mão para ser ajudada. Falou, olha, sinto muito, carregar no colo eu não posso, né? E às vezes é isso que acontece. Então os Espíritos fazem a parte espiritual auxiliando, mas nós como corpo encarnado, nós temos as nossas responsabilidades, nós temos os nossos deveres, e é isso que a gente precisa estar atentando, né? Então, quer dizer, um suicídio consciente e um suicídio inconsciente, de alguma forma, tem pesos diferentes ali nessa questão. Mas, veja só, as pessoas falam assim, mas existe um vale dos suicidas, né? Dentro da doutrina, a gente vai entender de que forma a gente vai estudar isso. Por exemplo, porque a gente fala, quando eu morrer eu vou para o céu. O que você acha que tem no céu? Né? Fumaça, nuvem, anjos, o que é que você acha? Coco, coelhinho, né? coco. São Pedro, aí São Pedro está falando que língua lá para você lá. Ele fala português, aí quando chega os americanos, e aí, como é que ele fala? Ele usa o Google lá para traduzir. A gente começa a questionar sobre isso. Né? Eu não vou entrar nessa questão, mas é muito importante, porque às vezes a gente está pensando somente no nosso mundo, e não é assim. Existe um mundo espiritual que ele é muito mais amplo, porque o tempo todo está desencarnando gente, está desencarnando japonês, chinês, coreano, islamita, um monte de gente. E o plano espiritual, como que faz para receber todas essas pessoas, que muitas delas ainda estão presas às sensações da matéria? E aí, como é que eles vão fazer lá? De repente eu vou desencarnar hoje, por exemplo, eu me desencarnei, aí amanhã ele fala assim, você vai ter que receber um grupo de pessoas ali amanhã. Tá. Quem que são essas pessoas? Um grupo que viveu lá na Grécia, lá, falou, não sei falar a língua dos caras, e aí? Os caras também não vão entender por pensamento, que ainda não conhece, né? Está muito preso na matéria, então não consegue. Como que a gente vai auxiliar essas pessoas? Né? Seria difícil. Então, para você ver como a gente, quem já leu o Nosso Lar, por exemplo, sabe que muitas vezes as colônias espirituais estão situadas dentro de cada cidade. Por quê? Porque ela é quase que uma fotocópia daquela cidade, porque para que seja auxiliar. Você imagina um índio lá da selva lá, e ele desencarna. Aí ele é atendido no plano espiritual, na colônia espiritual, tem uma grande biblioteca.
ele vai se sentir totalmente perdido. Ele fala, o que eu estou fazendo aqui? Você não vai conseguir auxiliar um espírito daquela forma. Precisa realmente estar compatível com ele. E é assim com cada um de nós, né? Então, da mesma forma também, a gente vê que a espiritualidade busca, né, os meios para poder estar auxiliando. Mas existem os momentos, como se diz assim, fala o caso do suicídio, das suas expurgações também, né? Às vezes a gente fala assim, usou um umbralinho, um lugar de sofrimento. Não é uma bem questão de sofrimento, mas é muitas vezes um processo de limpeza. A gente está tão preso às ideias mundanas, porque você partir para o mundo dos espíritos, você precisa se libertar de tudo isso. Então, é um momento de expurgação, né? Que o espírito passa. A gente pode pegar até o exemplo do André Luiz. Também. Foi. Exatamente, ficou 7 anos ali, né? Um suicídio que não foi consciente. Ó, para você ver. A gente fala onde que é o umbral, né? Qual o espaço geográfico que fica? Que lugar que ele fica, esse umbral? Muitas vezes ele está dentro da nossa própria consciência. É um estado de consciência que o espírito vive. Por quê? O espírito que muitas vezes viveu muito preso às coisas, questões de ordem material, quando ele desencarna, muitas vezes as sensações o acompanham. Então veja, por exemplo, um espírito de um cangaceiro que estava sofrendo e lembrava de toda a desejo de demência e pedia muito socorro. E o doutor Bezerra de Menezes do lado dele, mas ele não conseguia enxergar. Por quê? Então, quer dizer, ele estava sentindo numa zona umbralina. Mas, na verdade, não estava na zona umbralina. Era um estado de consciência que aquele espírito se encontrava e vivia no outro mundo. E nada dele conseguia chegar até ele. Né? Então, o estado de vibração era muito incompatível entre um espírito iluminado e entre um espírito sofredor. Então, o que o doutor Bezerra pedia? Para um companheiro que foi mais ou menos da mesma faixa vibracional, mesmo que viveu na mesma colônia, na mesma sociedade que aquele espírito, para que socorresse ele. E é assim que foi usado. Então, quer dizer, é mediano, né? É assim que muitas vezes a gente conversa com os espíritos. Você está percebendo a presença dos benfeitores aqui do lado? Ver eu não vejo, mas sentir eu sim. Quer dizer, ele é um espírito, às vezes eu estou conversando com um espírito desencarnado. E o espírito desencarnado não está vendo, porque a faixa vibratória daquele espírito também não permite. E às vezes vem um médico encarnado, o médico, não, eu estou vendo os espíritos. Né? Então, por quê? Por causa de tudo isso. A questão da vibração que se encontra em cada um, então, o estágio que se encontra. Então, tá? Então é somente assim para a gente entender dessa forma, né? Essa questão, ela está muito falando no livro dos espíritos, né? Existe muito material que possa ser estudado. Uma questão importante seria o livro dos suicidas também, que traz uma ideia muito assim, ampla, né? Para a gente poder estar compreendendo sobre, vamos dizer assim, as consequências de um suicídio, tá? Eu acredito que quem lê esse livro, com certeza, nunca mais vai ter essa ideia de querer suicidar, porque sabe o quão doloroso é, né? O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. É apenas uma desculpa para disfarçar a sua ação e justificá-la aos seus próprios olhos. Né? Então, às vezes, as pessoas, elas, vamos dizer assim, para não se sentir, sempre como se diz, buscar o vitimismo, né, o tempo todo. Né? Então, vou me matar, mas eu fiz por uma boa causa. Mas o que vale o que? É a intenção que cada um traz dentro de si. Né? Se realmente tivesse o desejo de servir o seu país, procuraria viver defendendo-o e não morrendo, pois uma vez morto, ele não servirá para mais nada. Né? Então, se a gente realmente quisesse o bem, a gente procuraria estar servindo. É a mesma questão assim, né? Esse tempo atrás, o cliente perguntou uma coisa e falou assim, se a gente sofreria já as consequências, né? Já nesta vida mesmo, dos nossos atos, né? Das nossas atitudes. E aí, o que acontece? Na firma, tem um caso de uma pessoa e ele falou para mim assim, poxa, sabe que essa semana aí minha esposa foi assaltada lá no Brasil, né? Estreou o carro, roubaram a bolsa, roubaram os documentos, cartão de crédito, dinheiro. Que certo, né? Falei, essa aflição não me pertence, eu não quero ela para mim. E ele sentiu um pouco assim de frieza ali, né? Mas assim, não entrei em detalhes nem nada, né? Eu fui trabalhando normalmente.
Então, e ele sempre pensando dessa forma, se eu estivesse no Brasil, mas se eu estivesse no Brasil, né, eu iria atrás dessas pessoas e eu ia fazer justiça. Né? Só que a pessoa ela não percebe as próprias atitudes. Ou seja, o tempo todo dentro do trabalho é um tipo de pessoa que não trabalha para que depois ele passe bastante hora extra. Então, quer dizer, ele está, de alguma forma, tirando da empresa também, né? Está roubando, vamos dizer assim, está buscando algo lícito. Porque como toda pessoa que trabalha ali, cumpre realmente o seu dever, faz hora se realmente necessita. E a pessoa sempre forçando uma situação, buscando ser oportunista, sempre tentando ganhar oportunidade em cima de outra coisa. Ou seja, meu filho se rouba daqui, outro te rouba dali. Quem sustenta a sua esposa é você. Então, quer dizer, não adianta querer enganar. E assim, ao mesmo tempo, chegou um açougueiro, ele pegou no centro espírita, num atendimento fraterno, e falou: eu já não sei mais o que eu faço, porque já são 3 meses, já fui assaltado várias vezes esse meu açougue. Né? Então, eu não sei o que os espíritos podem fazer para poder me ajudar. E aí, o que aconteceu? Manifestou um espírito, acho que era um trabalhador, um espírito trabalhador aqui no centro, e falou assim: olha, esse senhor, ele, no trabalho dele, nós assistimos tudo o que ele faz. Ele nunca coloca o peso certo da carne, ele coloca muita carne trocada para as pessoas, ele sempre mexe na própria balança, tentando roubar os próprios clientes dele. Então é mais natural do que ele atraia a essas pessoas, né? É muito natural que ele também seja roubado, porque é uma sintonia um com o outro. Não adianta você querer que os alunos não te roubem, mas se você faz a mesma coisa, você tira daqui, né? O outro tira dali, então não adianta. E é isso, quer dizer, está muito relacionado. E aí a gente vê como que é a providência divina, né? Porque senão todo mundo, não é qualquer um que é. Seria a lei da ação e reação? Ação e reação. Porque veja só, por exemplo, vamos supor assim, se a gente tivesse o vício de jogar patinco agora, a gente iria para onde? Patinco, né? Se o padre ele está querendo, vamos supor, ele gosta de fazer as orações, ele vai buscar o quê? O culto, né? Alguma coisa. Então a gente vê assim, que o pontinho amarelo se liga nos pontinhos amarelos, os pontinhos verdes se ligam nos pontinhos verdes. Cada um vai se ligando aonde? Aonde tem atividade, né? Então não tem como ser diferente. Até mesmo o chefe lá, por exemplo, ele sempre conversa com o rapaz, eu falei: mas por que vocês se odeiam e ao mesmo tempo estão juntos, né? Por quê? Ele fala: não, é porque o chefe também gosta de patinco. Mas no serviço vocês dois estão certos. No serviço eu não trabalho, então ele gosta de mim. Vai lá fora antes da... Então, para você ver como são as coisas. E é assim que se dão os processos de quê? Obsessivos. Porque qual o meio mais prático para que você afaste os maus espíritos? Atraindo os bons. Para atrair os bons, a gente atrai o quê? Chamando eles? Não. Mas vibrando, né? Então, quer dizer, há uma necessidade, muitas vezes, da gente ter uma transformação dentro de nós. Então, quer dizer, se a gente começa a pensar coisas positivas, os espíritos estão vendo o que a gente está pensando, né? Até mesmo a gente pegar, assim, por exemplo, um clarividente, ou pegar aquelas câmeras potentes de hoje que podem estar registrando as energias de cada pensamento de cada pessoa, ali sai na foto, né? E essas coisas que muitas vezes o pessoal no Brasil entra, né? E fala que o espiritismo era um misticismo, alguma coisa assim, né? Que isso não era verdade. Porque também podia ter essa questão. Às vezes você pensa no prato de comida, pronto, saiu na foto, prato de comida mencionado, né? Então, quer dizer, era a forma que você dava através do seu próprio pensamento. Então, por causa disso, muitas pessoas não acreditavam que realmente não existia espírito, achavam que tudo era questão do pensamento. Não, existe a questão do pensamento, mas existem os espíritos também, né? Essa questão de ordem. Então, isso daí é muito importante para entender que realmente, assim, o quanto está ligado uma coisa com a outra, né? Quanto essa questão de sintonia. Então, pensamentos negativos também atraem, né? Então, nós estamos vivendo em um país milenar, né? O Japão é um país milenar, então já teve um índice de suicídio muito grande. Existe um número de suicídio ainda muito grande, né? Não só de suicídio, mas também como de aborto,
né? Nessa casa, por exemplo, já foi atendida uma criança que foi abortada, ela nem chegou a nascer, mas mesmo não nascendo, já era uma criança que era um espírito que já pensava, que já tinha, né? Já tinha direito de já fazer suas escolhas, saber o que queria, né? Mas não teve. Então, quando eu conversei com ele, ele disse que realmente ele foi retirado, né? Do próprio ventre, mas ele queria muito uma família, ele queria muito viver, ele queria muito as coisas, e aí ele foi encostado em quem? E eu poderia oferecer para ele. E aí a criança começou a ter reações totalmente diferentes, até essa criança ser afastada. Mas até aí deu muito trabalho para muitas pessoas. Então veja, os espíritos são atraídos por quê, né? Porque sintonia. Os pontinhos vão se ligando um ao outro, tá? Então é dessa forma que a gente vai entender. Então vamos seguindo aqui. A verdadeira dedicação consiste em não recear a morte quando se trata de ser útil, enfrentar o perigo e oferecer sem temor o sacrifício da vida, se isso for necessário. Né? Tá, então isso que eu peguei lá, né? Porque muitas vezes, na época lá no início do cristianismo lá, né, as pessoas passavam por essa prova, né? Pelos leões, sendo ali os martírios, e elas iam com uma tranquilidade enorme, né? Sempre cantando o hino. Então há muitos relatos, há muitos dados históricos que relatam sobre isso, quantas pessoas morreram, né? Por isso que Jesus diz, até hoje o reino dos céus é tomado pela violência, exatamente por causa disso, por causa, às vezes, por uma questão religiosa, né? As pessoas falavam que queria impor que a sua religião era melhor, que o seu Deus era mais verdadeiro, e nisso muitas pessoas acabaram morrendo, né? Violentamente. Então eles até inventaram a guerra santa, nunca se viu isso, né? Em nome de Deus, vão matar o outro. Foi totalmente contrário a uma lei. Então, a verdadeira dedicação consiste em não recear a morte quando se trata de ser útil. E isso acontece muito. Às vezes a gente fala assim, morre de medo, né? Fala assim de ser assaltado, a gente morre de medo de ser violentado, a gente morre de medo de passar por provações difíceis, a gente nunca se sabe. Mas talvez você não tenha a força naquele momento, mas se alguém faz isso com o teu filho, aí você fica forte. Aí naquela hora você enfrenta todo mundo. E a gente descobre muita força. E eu achava que eu era muito forte. Até que um dia, estava voltando de Brasília, né? E um caminhoneiro me ultrapassou, o caminhoneiro bateu no carro e ficou um acidente muito feio. Então eu era a primeira pessoa que estava ali perto daquelas pessoas. Eu falei, tem que correr, socorrer aquela pessoa. Mas eu tremia tanto igual a vara, assim, que eu não tinha força, eu não sabia o que eu fazia. Eu vi o carro pegando fogo, só dando faísca, e eu não sabia o que eu fazia. Você vê, de tão preparado que eu estava. E eu achava que era forte. Aí que eu fui ver que realmente eu não conseguia. E que realmente a minha incapacidade de poder ajudar aquela senhora, né? Nossa, é uma cena assim, triste. Mas exatamente isso. Quando se trata de enfrentar o perigo e oferecer sem temor o sacrifício da vida, se isso for necessário. A gente vê aquela passagem do livro há 2000 anos, quando a gente vê aquela história, entendeu, né? Sabe a história de Lívia? Que no momento, Lívia era o quê? Ela era a esposa do Públio Lentulus, do senador, né, da Judéia. Aí o que acontece? Ele era uma pessoa, né, da elite, né, e a esposa dele, quer dizer, o senador, por exemplo, ele estava ali fiscalizando naquela época ali as coisas erradas, né, que Pilatos estava fazendo. Então, ele, na verdade, ele tinha um poder muito maior do que Pilatos, o próprio senador, porque foi enviado pelo próprio rei ali, né? Então, o que acontece? A esposa dele sempre estima assim, sempre como uma moça requintada, né, da elite, né, e tudo mais, mas ela tinha uma simpatia muito grande por Jesus e ela acreditava muito. Então, quando eles foram pegos na catacumbas, né, ali fazendo uma reunião evangélica, como a gente está aqui hoje, né? Se a gente fosse há 2000 anos atrás, nós estávamos debaixo de um lugar escondidinho lá. O Flávio estava lá na porta vigiando lá, falando assim, os cavalos sentados no pé, corre, cara, sabe? Porque era assim. E o pessoal
andaram a noite inteira para poder chegar lá e para poder fazer uma reunião escondida. E é exatamente a mesma coisa. Por isso que fala que o primeiro centro espírita foi a Casa do Caminho, foi fundado, né? Na época de Paulo Estevam ali. Então, veja que ela e a própria empregada dela, né, a própria servente dela, que eram cristãs também, seguidoras de Jesus, com muita fé, elas tinham muita sede de escutar o Evangelho, então elas passaram a noite, chegaram até esse local, nessa catatumba, para poder estar ouvindo sobre a palavra do Evangelho. E justamente nesse dia que elas foram, que é muito raro esses acontecimentos, elas foram pegas pelos soldados romanos, né? E aí, quer dizer, eles queriam fazer uma comemoração lá, fazer um agrado para o rei, falando, não, vamos pegar esses cristãos, vamos colocar lá para os ganhos, porque eles vão se divertir a beça, né? E era isso que eles buscavam, entretenimento, tá? Então, o que aconteceu? Só que a mulher do Públio Lentudo, ela estava vestida muito bem, né? E elas ficaram resignadas em oração, né? Não revidaram, não se defenderam, foram para a prisão. Só que no momento, poucos momentos antes de ser comida pelos leões, Lívia, esposa de Públio Lentudo, né, do senador, ela pegou e falou que ela amava muito a serva dela, que ela tinha um amor muito grande, que ela pediu naquele momento que ela pudesse fazer um favor a ela. E ela até revelou: eu queria que você trocasse de roupa comigo, que você me desse as suas roupas de serva para mim e eu te passo as minhas roupas para você. Ficou somente alguns pertences que eram pessoais, que ela tinha ganhado do próprio marido, né? Mas renunciando à própria vida, de uma forma de dedicação, amor à própria serva. Algo que muitas vezes os próprios pais fazem, né? Salva meu filho, por favor, né? Sempre socorro, sempre aparece dessa forma. E às vezes é dessa mesma forma, resignada, ela foi para o Calvário, entregando a vida dela para poder salvar a vida, né, da própria serva, que ela tanto amava, de alguma forma. É uma passagem muito bonita do livro, né? Muito comovente, e realmente os cristãos foram dessa forma assim, cantando os hinos. Então era muito esses hábitos deles também cantarem, né? Já uma coisa assim bem antiga, né? Por isso que fala assim, na passagem de Jesus, quando Jesus também foi crucificado, que ele fala aquelas passagens, né? Oh meu Deus, por que me abandonastes? Na verdade, aquelas palavras até então, hoje elas foram descobertas que na verdade Jesus cantava salmos. Ele gostava muito de salmos. Então, na verdade, ele estava cantando o salmo de Davi, naquele momento que ele estava no Calvário. Não que ele estava duvidando da fé de Deus, de jeito nenhum, né? Há muitas pessoas que muitas vezes acabam tendo uma interpretação errada em relação a isso. Como que Jesus, aquele exemplo, né? Que trouxe para todos nós, aquele que diz, quando disser sim, que seja sim, quando disser não, que seja não. Nesse momento, né? Desse o exemplo contrário. Isso não aconteceu. Então, nessa passagem, eles já tinham esses hábitos, né? Porque eram salmos que eles cantavam por mais de 1000 anos, já vinham trazendo. Então Jesus tinha muito esse hábito de cantar esses salmos, né? Jesus do Calvário também cantou, assim como os cristãos também, né? Tá? Então vamos lá. No entanto, a intenção de procurar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar serviço, anula o mérito da ação. Então, às vezes a gente quer salvar a vida de uma pessoa, mas muitas vezes existe a intenção de quê? De procurar a morte, né? Então, isso daí, de alguma forma, toca todos nós como suicida, da mesma forma. Porque o que vale é o que? Sempre a intenção que nós temos, né? Por isso que nós colocamos aquela introdução no começo. O que leva a ter uma intenção de suicídio? Realmente os discursos causados pelos momentos de felicidade. Tudo aquilo que sai fora do nosso controle, da nossa situação, né? Uma pergunta, tipo assim, um policial, que é tipo no Brasil, que muita gente fala que uns é bom, outro é ruim, ou tudo não presta. Como que funciona? O cara, ele vai largar a família dele na casa dele, filho, mulher, e vai se enfrentar, vai entrar numa favela. Ele está se expondo ao perigo. No caso dele, como que seria?
Né? No caso dele, ele está buscando, vamos dizer assim, qual a intenção que realmente ele tem dentro dele. Né? É como fala, se a intenção de procurar a morte não existe, não é suicídio. A questão é se realmente existe a intenção de suicidar. Né? Então, até mesmo praticar esporte. A pessoa, muitas vezes, ela vai praticar um esporte muito violento, mas existe dentro dela o quê? A vontade de suicidar. É um suicida. É um suicídio. Então, a questão, na verdade, seria muito pela intenção que cada um carrega. Então, às vezes, você está dirigindo ali, distraído, alguma coisa, mas existe dentro de você uma vontade de se matar. É um suicídio nesse caso. Se acontecer um acidente, é um suicídio. Mas, às vezes, a pessoa está ali trocando tiro com a outra pessoa, mas dentro dela não existe esse intuito de se suicidar. Na verdade, ele está ali para cumprir seu dever, como vamos dizer dessa forma, né? Então, não há o suicídio nesse caso. Então, o que está mostrando a todos nós é exatamente isso. Quando há uma intenção de morte na pessoa, uma intenção de suicídio, de fugir realmente dos problemas. Né? Agora, nessa questão, assim, realmente ela existe, né? Esse risco no Brasil, tudo, né? Mas a gente entendendo, assim, que nada também é por acaso. No Espiritismo não existe a causalidade, existe realmente, assim, uma consequência de toda e qualquer atitude que nós tomamos. É como os Espíritos falam, quando chega a nossa hora de partir, a gente vai partir, né? E assim eles têm demonstrado vários exemplos, mostrando para todos nós, a gente já não viu pessoas se salvarem, por exemplo, de quedas de avião, de terremotos, de tantos acidentes, e às vezes com a pessoa não aconteceu nada, e um número muito grande de mortes aconteceu. Por exemplo, já viu casos de avião cair e às vezes uma pessoa sobreviver. Por que uma pessoa só sobreviveu? O Espírito diz porque foi o momento da pessoa. Né? Então, mas muitas vezes precisa passar também pelas provações. Né? E alguma espiritualidade também, um outro relato, também demonstra, por exemplo, sobre essa questão de como que muitas vezes o que dá mais trabalho vamos dizer assim, livrar as pessoas que não têm nada a ver com o ocorrido. Por exemplo, às vezes atrasar uma pessoa para que ela não chegue no avião, não venha aquele avião, porque aquele avião vai cair. Né? Aí a espiritualidade demonstrando, às vezes ela acaba esquecendo alguma coisa, ela acaba esquecendo o passaporte, ou às vezes ela começa a pegar muito farol fechado, exatamente para que ela não chegue exatamente aqui. Então é um trabalho que a espiritualidade já está tentando livrar a pessoa exatamente para isso. E naquele momento a gente acaba se revoltando. Poxa, eu perdi o avião. Olha, vai ter um livramento aqui. Então quando não tem, tá? Não vai estar. Pergunta. Tipo assim, geralmente acontece muito em filme, mostra essas coisas assim. Tipo assim, o cara é um bombeiro, ou perdeu um parente, e ele decide se tornar um bombeiro. Né? No caso do policial. Um parente foi morto por um bandido, aí ele cresceu. Por exemplo, um filho perdeu um pai cedo. Agora eu quero ser um policial para prender os bandidos. Só que ele está se expondo ao perigo e ao mesmo tempo buscando um certo tipo de vingança, um certo tipo de justiça. No caso dele, como que seria? A questão assim, é como a gente fala, o mundo tem muitas seduções. Muitas vezes nós estamos escravizados por determinadas ideias. E aí essas ideias muitas vezes acabam nos comandando. Porque é como a gente fala, né? A gente vê muitas vezes determinados ambientes, às vezes a maldade está imperando mais, às vezes o interesse está imperando mais. As pessoas sempre querendo ganhar, tirar proveito das próprias situações. Porque teve um rapaz que ele estava tão injuriado esses tempos atrás, injuriado com a política, com o governo, tudo mais, aquelas coisas todas, que ele fala que estava injusto, que tudo estava errado. Eu falei assim, meu amigo, político é quem? O político é uma pessoa que nasce no meio de uma sociedade. Ele é elegido por um povo, né? Ele é elegido por um povo, então quer dizer, o povo é responsável por aquele político, por estar elegendo aquele político. Mas veja, às vezes o que o político faz? Eles roubam, eles enganam, fazem um monte de coisas erradas e tudo mais. Mas espera aí, dentro da firma, o que a gente faz? Fulano, bate cartão para mim, vou chegar atrasado. Ele vai, bate já meu cartão. Isso é roubo também, né? Enganação também.
Você tem um objeto da firma, é da firma, por que você está levando para sua casa? Isso também é roubo, né? Então, quer dizer, a gente está fazendo coisa errada e está acusando o outro lá. Mas, meu amigo, foi você, com seus próprios atos, com a sua percepção, por você que elegeu ele para colocar lá. Então, quer dizer, está tudo ligado um ao outro. Um ao outro, de alguma forma. Vou falar. É que, do jeito que ele falou, da maneira que ele falou, me reportei assim ao bando de Lampião, por exemplo, que foram lá injustiçados e tal, e de repente saíram fazendo um monte de atrocidades também por conta de uma revolta, mas querendo limpar também na concepção deles, né? Faziam coisas boas para os pobres, mas para os que tinham poder, eles destruíam tudo, né? Então seria mais ou menos o que o senhor aí está falando, né? Das pessoas que por uma sede de justiça acabam se comprometendo mais ainda com a espiritualidade, com elas próprias, porque a justiça está com Deus e não nas nossas mãos, né? Que é isso que eu acho que ele está perguntando, como é que fica isso diante da espiritualidade? A gente querer fazer a justiça com as próprias mãos, né? Porque sofreu uma injustiça. Porque todos nós, de alguma forma, assim, a gente está vivendo um mundo de provações. Provas e expiações. Expiações porque a gente já vem de outras vidas. Essa não é a primeira vez que a gente está aqui. Então, quer dizer, se nós estamos aqui já vivenciando várias vidas, nós estamos buscando progresso. Então, quer dizer, a gente sofre por quê? Porque muitas vezes fizemos escolhas erradas. E justamente sofremos em quê? Nas nossas inferioridades. Então, por exemplo, o que pode sofrer uma pessoa que é ciumenta? A única coisa que ela pode sofrer é pelo ciúme, né? Agora, o ciúme é dela ou é da outra pessoa? Porque às vezes a pessoa não está fazendo nada, o cônjuge não está fazendo nada, mas mesmo assim a pessoa continua sendo ciumenta, né? Às vezes a pessoa é oportunista. Então, quer dizer, onde tem oportunidade, ela está ali, sempre pensando só em ganhar dinheiro do outro. Às vezes acaba enganando até a própria família, né? Para poder tirar proveito da situação. Então, há situações assim. Então, é como eu disse, somente loucos caem em armadilha para loucos. Então, isso quer dizer, se eu sou uma pessoa vaidosa, qual que é a minha maior tentação? Vaidade. Não é isso? Então, a gente sempre vem sofrendo pelas mesmas coisas que a gente, de alguma forma, pelas escolhas que nós fazemos. Se eu não superar meu orgulho, eu vou continuar sendo orgulhoso. Se eu não superar minha vaidade, eu vou reencarnar e vou continuar sendo vaidoso do mesmo jeito. Então, quer dizer, às vezes, nós vamos estar passando pelo sofrimento a forma de enxergar realmente as nossas faltas. E é por isso que diz o Livro dos Espíritos, o meio mais prático para a gente alcançar a felicidade, conhecendo a si mesmo. Porque a partir do momento que eu admito que eu sou uma pessoa boa, que eu sou santo, eu vou me ofender com as pessoas que disserem que eu sou orgulhoso, que eu sou vaidoso, porque elas não querem concordar com elas. Mas eu preciso me conhecer, né? E entendendo que eu sou essa pessoa. Então, veja dessa forma que a gente já está aqui vivenciando várias reencarnações, tendo a oportunidade de progresso. Então, vou contar um caso do livro de Humberto de Campos, por exemplo, quando ele fala sobre aquela questão ali na divisa de Minas, ali quase em São Paulo, uma família. Tinha uma fazenda e o rapaz falou assim, olha, eu vou mexer nessa cerca aqui, vou arrancar essa cerca para cá. Aí deu briga, né? Deu briga entre as duas famílias, porque ele falou, olha, deu briga, deu tiroteio, ele morreu e foi desencarnado. Aí chegou lá no plano espiritual falar para ele, você não mexeu na cerca, né? Você arregou a cerca, na terra do vizinho lá. Aí agora, o que eu vou fazer? Não, agora você vai nascer na família agora, né? Do outro, né? Que você prejudicou e vai consertar essa coisa que você fez. Então tá bom, e nasceu na família do vizinho. Nasceu na família do vizinho e quando ele chegou na mais velha, falou, esse negócio, essa cerca tá errada. Eu vou consertar essa cerca. Eu vou mexer nessa cerca. Ele falou, não mexe nessa cerca não, porque já morreu gente por causa dessa cerca aí. Não mexe nisso não. E foi lá e trouxe a cerca. Deu tiroteio, acabou morrendo de volta. E foi para o plano espiritual. Chegou no plano espiritual, os benfeitores falaram para ele assim, bom, agora você consertou o seu problema. Né? Agora você consertou o seu problema. A cerca, como na cerca. Agora você vai reencarnar na família que você nasceu mesmo. Né? Da primeira família mesmo, da sua família original mesmo. Mas, por favor, não mexe nesta cerca. Não toque nesta cerca, pelo amor de Deus. E siga seu caminho que você tem que seguir. Então, quer dizer, a gente sente tentado. Imagine, por exemplo, que a gente manda muda de ambiente
E às vezes a gente acaba se adequando àquele ambiente também. Quando a gente está no Brasil, a gente pensa uma coisa, né? Vou para o Japão, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro e vou voltar para cá, comprar minha casa e fazer minhas coisas. Não é assim? E quando a gente chega aqui, a gente muda, né? Muda o pensamento. E por que a gente muda? Porque a gente acaba se deixando levar das situações aqui. Quando a gente está no mundo espiritual, a gente está pensando em termos de eternidade. Eu estou pensando em querer me livrar das mágoas, porque é isso que está me incomodando. No plano espiritual, ninguém está preocupado com o tênis, com a roupa, com o dinheiro, porque não tem isso, né? Então, nada dessas coisas materiais não tem interesse nenhum para nós lá. A gente quer se livrar daquilo que está incomodando os nossos sentimentos, as mágoas, as virtudes que a gente não teve, muitas vezes aquilo que incomoda, às vezes aquela coisa que você prometeu para o seu amigo e você não cumpriu, e isso traz uma perturbação para o espírito. Então ele quer exatamente isso, resolver esses problemas dele, e aí ele reencarna, e é naquele momento ele reencarna todo mundo que está envolvido com a vida dele, e ele precisa passar por essas provações para que ele seja, supere as mágoas, para que ele de alguma forma limpe na aura dele tudo aquilo que aconteceu com ele, tudo aquilo que já é do passado. Aí ele vem aqui, ele vai sentir com o outro o quê? Um desafeto. Por quê? Porque aconteceu coisas lá atrás também, que gerou muitas vezes esse desafeto. Aí hoje ele tem a oportunidade de perdoar ou de odiar mais. E a decisão é só dele. Né? Então, quer dizer, muitas vezes os Espíritos acabam nos mostrando, trazendo a luz do Evangelho. Perdoar sempre, 7 vezes, 70 vezes 7. Né? E às vezes a gente vai fazer o quê? Aquilo que o outro diz, o que o outro diz, porque a gente acaba não pensando. A gente vai sendo guiado por uma fé cega, guiado pelo que as pessoas dizem. Por isso que a gente fala muitas vezes na questão da ordem material. Né? Ou a gente possui, a gente possui. Então muitas vezes é isso, ou a gente tem o domínio da situação, ou a gente é dominado por ela. São situações, então a gente está reencarnando. Porque fala, não, eu posso acabar com a vida do outro? Pode, mas você vai ter mais 3 encarnações para corrigir isso daqui. A decisão é nossa. Não? Então, um exemplo, por exemplo, essa semana, você lá, aquela informação lá do Chico Xavier, ele foi prestar uma prova, né? Ele queria um saláriozinho melhor, né? E era do departamento administrativos, dos servidores públicos, né? E aí ele foi lá, fez a provinha dele, né? Aí, assim, os tutores, né, estavam ali na prova, falaram, não passou não. Muito fraquinho, né? Foi com a prova de matemática, português, geografia, história, coisas básicas assim. E ele saiu muito mal na prova escrita e falava, mas você não acertou quase nada, né? Mas eu vou fazer o seguinte, vou fazer a prova oral. Vou te dar uma oportunidade. O pessoal reconheceu que ele era o Chico Xavier, né? O grande psicógrafo, né? E falou, então a gente vai dar uma oportunidade para você. E na prova oral, o Chico Xavier também nada. Ficou muito triste. E ele falou, mas o senhor, não, o Chico Xavier, aquele homem, o médico psicografa, tantos livros, e não consegue responder coisas tão simples. E ele fala, mas o livro são dos espíritos, não são meus. Aí o homem falou, agora eu acredito no espiritismo. Porque se você não conseguir fazer isso, como você pode escrever algo daquela forma, né? Então, mostrando que os espíritos não interferem na hora das suas provas. Por quê? Porque senão não seria uma prova mais, né? Senão eles estariam sendo beneficiados. Então, nesse momento que a gente tem que aprender a começar a questionar, não ser guiada pelas próprias situações, mas a gente questionar por que eu estou com raiva dessa pessoa, qual o motivo, né? Porque às vezes é aquela questão. Às vezes eu estou machucado eu estou desgostoso com as outras pessoas, mas por quê? Porque talvez eu tenha uma ferida do teu orgulho, né? Então o erro não está nas pessoas, talvez esteja em mim. E é isso que acontece. Como eu falei para você, o rapaz, ele sempre se machuca com as outras pessoas, porque fulano é assim, porque fulano é aquilo, aquela coisa. Mas ele não consegue perceber o tamanho do orgulho que ele já está carregando. O tamanho da maldade, da ignorância, da incompreensão. Então, para todo mundo é errado, ele quer fazer justiça com as próprias mãos, né? E acaba o quê? Sofrendo muito mais, né? Então, é claro que diante de uma provação dessa, com certeza ele não vai conseguir superar, vai sempre acabar sofrendo mais. E aí ele vai trazendo o quê? O sofrimento, as dores, a tristeza, para poder ensinar ele a refletir melhor
sobre essa situação. Então, a gente vê bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, porque muitas vezes a gente já cansou tanto de sofrer que agora a gente já começa a refletir um pouco mais sobre isso. A dor, ela vem para poder estar ensinando. Muitas vezes a gente sofre pela solidão, não tem amigos, eu não tenho ninguém. E aí a gente começa a perceber, será que a gente também não é uma pessoa muito chata, não? Será que a gente não é uma pessoa muito cri-cri, que fala mal da vida dos outros, que prejudica os outros? Porque obrigatoriamente a gente vai ter que conhecer, né? Então, a dor vem e acaba nos ensinando. Porque se não tem dor, aí a gente continua falando mal dos outros, todo mundo, ninguém presta, ninguém, né? E a gente não muda as nossas atitudes. Então, o importante é isso, a gente reconhecer quem nós somos, né? Então, nesse sentido, veja que a gente vai estar reencarnando sempre no meio na qual nós onde nos propicia o crescimento. É como fala um rapaz que foi marginal, que foi ladrão, ele no livro, na psicografia dele, ele relata que ele pediu um reencarne no Brasil, justamente na favela mais perigosa do Brasil, do Rio, né? Por quê? Porque ele fala que ele queria ser provado realmente menos, que ele tinha melhorado. Então ele precisaria viver na tentação do crime. Ele nasceria numa família que seria criminosos. Então ele seria provado aqui. Né? Então ele, depois que ele desencarnou, ele se arrependeu, passou por muitos sofrimentos, viveu durante um bom tempo no plano espiritual, aprendendo realmente que aquelas atitudes eram erradas e decidiu reencarnar agora para poder resgatar as suas faltas, sendo provado justamente no local muito perigoso. Né? E a gente vê, será que a gente está preparado para viver as tentações? Eu estava falando aqui, eu estava conversando com ela essa semana, ela falou assim, a vida da gente é só conta para pagar, né? Eu falei, que bom que a gente tem conta para pagar, que bom que a gente consegue pagar, né? Porque se a gente não tivesse essas contas, a gente estaria fazendo outra, não é verdade? Você imagina se você não tivesse essa coisa, o que você ia fazer? Aí a gente vê, depois a gente está fazendo outra conta, e você vai trocar 6 por meia dúzia. Então vamos continuar com essas aqui mesmo, tá bom? Né? Porque aí a vida é essa, né? A gente tem que se dar a oportunidade de viver, né? Porque experiência é provações que a gente precisa passar. Porque imagina, fala assim, eu não gosto do Alex, né? Aí eu vou lá pro outro lado do mundo, vai resolver meu problema? Fugir desse problema? Vai resolver. Eu posso até não encontrar mais com ele, não sofrer mais por essa situação, mas o orgulho vai continuar comigo. E aí o que acontece? Uma pessoa pior que ele, né? Não, calma. Posso falar uma coisa? Não tem nada a ver com isso aqui. Você voltando da escolha, que a gente escolhe. Ontem, durante o trabalho lá de cima, eu fui mexendo no carvão e caiu um pedaço de carvão no meu olho e acho que machucou um pouco, né? Aí eu fui pro trabalho e como eu trabalho na manutenção, como às vezes eu só trabalho à noite, às vezes de dia chega peças assim para repor de máquina, às vezes está numa gaveta de um rancho do A, do B, e eu posso ir lá ver, né? Aí eu fui lá procurar, faltava uma peça lá, e eu abri a gaveta dele e vi um galão assim de... que coloca no olho assim para poder... Aí meu olho não é bem colírio, mas é para limpar, né? Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, eu tô precisando tanto no meu olho, mas se eu pegar é errado, né? Aí, não, mas eu vou aguentar até amanhã, aí eu chegando em casa eu passo. Aí depois teve um rapaz que foi embora, ele também trabalhava na manutenção, só que ele é da outra empreiteira, e quando ele foi embora, ele levou todas as ferramentas que tinha na firma embora. Aí um cara veio e falou, você sabia que fulano de tal? Eu falei, eu sabia. Mas por que ele fez isso, Alex? Eu falei, foi uma escolha que ele quis. Aí logo eu lembrei no que eu também tive aquela escolha, né? Ou eu pegava ou aguentava a minha dor, né? Assim, foi engraçado, né? Não sei se tem a ver. Porque são impulsos muitas vezes que a gente tem, né? Constantemente a gente tem impulsos, né? Escolha. Porque é isso que a gente precisa aprender. Qual o objetivo da encarnação nossa, né? Se libertar das sensações do corpo. Porque quando a gente parte para o plano espiritual, esse corpo já não acompanha mais. Mas as sensações que nós temos, que nós mantemos, elas podem nos acompanhar. E quando acontece isso, o que acontece? Você passa a sofrer do outro lado. O sofrimento é muito grande.
Uma vez, foi uma moça, e junto dela tinha um espírito de uma outra moça. E conversando com esse espírito, ela falava assim: não, porque eu quero que essa moça saia da casa. Mas porque ela é casada com o marido dela, né? Ela está lá junto. Não, mas eu quero que separe porque eu quero ficar com o marido dela. Mas você já é um espírito que já desencarnou, não faz mais parte desse plano. Mas não interessa, eu quero ficar lá. Insistia, porque estavam presos ainda nas sensações. Né? Outra vez teve um outro senhor também, que ele falou: eu desencarnei recentemente, né? E eu estou aqui pedindo assim sua ajuda. Na verdade, assim, quando eu desencarnei, eu era alcoólatra, fui alcoólatra a minha vida toda, né? Não só alcoólatra, também como vício de cigarro. Eu queria que o senhor me desse um cigarro, uma bebida, pelo amor de Deus. Eu falei: nós estamos numa casa de oração, não posso. Ele falou: meu amigo, você souber a necessidade que eu estou. Eu falei: mas eu não posso fazer uma oração. E ele fala, né, eu estou aqui porque eles permitiram para poder mostrar um exemplo para vocês também. Mas, felizmente, eu vou ser tratado num outro centro espírita, num outro local, onde lá eles me dão, até eu aprender a desprender desse vício. Mas ainda eu a necessito. E aí, há o vício de cigarro, vício da bebida, da maledicência, vício da sexualidade, vício do corpo, um monte. Assim como quem são os espíritos? A alma daqueles que deixaram a terra. Ou seja, não é porque a gente desencarna que a gente vai virar santo. Não, você vai continuar sendo a mesma coisa. E tem espírito que nem sabe que desencarnou. Entendeu? Então o que acontece? Que a virtude te acompanha, mas o que a matéria fica. E muitas vezes as nossas sensações, as nossas ideias nos acompanham. Portanto, aquilo que a gente já conquistou de humildade também vai nos levar. Vai ser um grande benefício do outro lado também. Por isso, uma recomendação de Allan Kardec é isso: fora da caridade não há salvação. Porque trabalhando no bem, é aquele momento de renúncia, de resignação, que a gente vai progredindo. E é dessa forma então que o espírito então vai se levando, né? Então, o objetivo hoje, na verdade, era mais trabalhar nesse sentido, né? Que a gente não ter o motivo que nos leva a ter. Porque mesmo que não sejamos espíritas, muitas vezes a gente sente vontade de fugir dos próprios problemas, né? Querer se refugiar. Então veja aqui, por exemplo, ó, o homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de seus semelhantes, sabendo antecipadamente que ele próprio morrerá. Isso pode ser visto como suicídio? Então pergunta o texto, a segunda questão. Aqui é aquele caso da ebola, né? Quantas pessoas não se sujeitaram para poder estar salvando? Essa cidade aqui é uma partezinha bonita de uma cidade chamada de uma colônia chamada São Pontolengo, lá em Goiânia. Esta cidadezinha, lá as pessoas têm problema de hanseníase, antiga lepra, né? Então, as pessoas não têm. Hoje está controlado isso. No livro de São Francisco de Assis, fala que ele visitou essa parte. Essa cidade que e é isso. Eu fui lá visitar esse lugar. Só que aqui pegou só a parte bonita. Porque se você for ver um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, parece um chiqueiro. E eles ficavam pegando latinhas assim, arrastando no chão, porque não tem mão nem nada. E eu fui assim, sempre tranquilo. Mas depois que eu falei para as pessoas que eu fui, todo mundo queria ficar longe de mim, porque todo mundo tinha medo, né? Ai, agora você tem lepra, né? E nunca morreu, quer dizer, a única pessoa que morreu, né, contagiada foi o padre. Do lado de cá, assim, tem as freiras, né, que trabalham lá, auxiliando as pessoas. Para baixo tem outros locais onde eles se dedicam a pintura, muitos trabalhos bonitos que eles fazem. Então, tem muitas pessoas ali que sofreram. Então, parece assim, sinceramente, tem lugares ali que realmente parece um chiqueiro mesmo. Não tem nem coragem de entrar. Né, eu conheci os diretores lá, são políticos também, eles pediram dinheiro para poder montar uma rádio, para poder acabar com a discriminação, para poder reintegrar essas pessoas na sociedade novamente, né? Mas está falando que no Pará também tem uma cidade só com o pessoal. Né? Então, e na verdade, a gente sabe que na verdade, assim, eu principalmente não senti medo de entrar nesse lugar. Pelo contrário, eu senti assim, bem para poder estar ali, né? Vendo compartilhando com o sofrimento daquelas pessoas também. Mas, assim, eu precisava de cuidados maiores. Então essa parte aqui é a parte central, mas é onde eles deixam mais afastado.
estado, aquelas pessoas estão mais, estado mais agravantes, né? Então... Mas aí a gente ouvindo isso assim, a gente pensa assim, nossa, a gente busca fazer um trabalho de prestar caridade, de aprender, né, para estar prestando mais a caridade, mas tem tanta coisa tão maior lá fora que a gente nem, né, que a gente não busca, que a gente, por exemplo, nem sabia que existia essa cidade, estou sendo sincero. Né? Mas é a questão Né? que Eu para fico assim, questão de nossa, lugar. como é pouco, né? A gente pode... E a questão que é isso, a pessoa está ali dentro, não pode sair, não tem licença para sair, permissão para sair. Porque na verdade é um quarteirão, 2 quarteirões, vamos dizer assim, né? Aí é porque estava tendo um evento. Mas assim, aí começava porque o senhor, vamos lá, tinha mais 60 e poucos anos, né? Sem os dedos, não tinha como ele comer, ele estava comendo tipo farelo de trigo, alguma coisa assim, angu, alguma coisa assim, mas numa panela muito suja, coisa que a gente nem meu cachorro comeria. Então, e falava com ele assim, o senhor tem saudade da família? Ele falou, já me abandonaram há tantos anos, eu nem sei mais, nem quero. Falou, olha, a gente pode tentar buscar ele. Ele, não precisa não, já está mais de 40 anos sem encontrar a família, isolado, rejeitado no mundo das pessoas. Então, quer dizer, aí entendi por que São Francisco de Assis foi visitar realmente esse lugar, por que realmente precisava. Então, no livro narra, né, São Francisco de Assis, um carinho muito grande para essas pessoas. Inclusive, ele beijava, quando ele encontrou os rituais, ele beijava o rosto de cada um deles. Muito. E aqui, assim, você vê, você fica meio que assim por dentro, né? Porque esses dedos, as partes, assim, né? Então, mas, se realmente você vai ali com o sentimento de amor, de caridade, de ajudar o próximo, com certeza esse medo a gente perde naquele momento. É mais o sentimento de querer ajudar mesmo, né? Tá? Então, assim, lá eles passam toda uma segurança que realmente hoje a doença está controlada, depois disso ninguém nunca mais morrer, né? Foi contagiado por isso, né? Tá? Então, tem um caso que nós estávamos contando. A partir do momento em que a intenção de procurar a morte não existe, não há suicídio, mas dedicação, abnegação, embora haja a certeza de morrer. Às vezes a gente vai morrer, sabe que vai morrer, mas ao mesmo tempo é acumulado. A pessoa sabe que pode ser contagiada por causa do ebola. Essas pessoas aqui, abre um buraquinho ali, pode morrer, sabe? Pode ser contagiado, mas mesmo assim tem a intenção de salvar a vida daquelas pessoas. Mas eles não querem morrer, não tem intenção de suicídio, né? Então eles não estão buscando perigo. E assim, da mesma forma. Então aqui abnegar seria sacrificar-se em favor de outra pessoa, de uma ideologia, de um propósito, de um objetivo. Né? Essa entrega. Tá? Então, mas quem pode ter a certeza? Quem disse que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode salvar até mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? É que a gente falou, que é o caso daquelas pessoas que às vezes perdem o avião, né? Perdem o seu transporte, para talvez evitando um acidente maior. Muitas vezes pode querer levar à prova da resignação até as últimas consequências, quando um acontecimento inesperado afasta do golpe fatal. Né? Tinha um senhor, por exemplo, que ele fez, capilou camisas, ele queria 300 mil cruzeiros na camisa, né? E ele queria vendê-los. E as dívidas foram aumentando, chegou 600 mil. Ele correu lá no Chico, pô, Chico, estou desesperado. Ele é uma pessoa muito honesta, muito justa, né? E eu estou desesperado porque minha dívida já aumentou, cresceu, os juros estão, né, subindo, e eu não sei mais o que eu faço. Eu não consigo vender essas camisas, essas roupas, eu não quero ficar devendo, né? E ficou essa fama, né, de caloteiro. E Chico falou assim, aguarde alguns dias. E ele ficou aguardando alguns dias, mas não conseguia. E aí o que ele fez? Ele se matou de tanta vergonha. Aí o que aconteceu? Depois de uma semana, ou menos isso, chega uma pessoa, bate na porta da casa dele, fala com a viúva. Olá, vocês é que estavam vendendo camisa? Aí ela falou assim, nós temos aqui tudo, né? Aí ele pagou 900 mil cruzeiros para a viúva. Ou seja, queria 300, a gente ficou 600, mas o homem que propôs já entregou 900 mil à vista ali já para ele. 900 mil cruzeiros na época, né?
Ou seja, a esposa pegou aquele dinheiro, pagou a dívida e montou a empresa e sucedeu e prosperou. Então, quer dizer, era só uma questão de esperar. E é o que está falando aqui. Quer levar a prova da resignação até as últimas consequências. Mas a gente não quis esperar. Sabe aquela namorada que ela fala, você acha que meu namorado vai terminar comigo? Vou terminar com ele primeiro. Só para ele terminar comigo. Não é assim? Acontece isso. E às vezes é ao caso de uma situação. Né? Então, às vezes a gente precisa ter essa paciência. Saber realmente o que está acontecendo. Né? Às vezes é um momento de resignação. E ó, aguardar até as últimas consequências. Quando acontecimento inesperado, afasta do golpe fatal. Agora vamos entender. Quando fala sobre a questão que a boca do canhão, né? No livro dos Espíritos fala, a partir do momento que uma bala ela é disparada, a bala ela vai na direção que ela tem que seguir normalmente, né? Porque isso, vamos dizer, ela está seguindo uma lei da matéria. Mas antes de ser disparado aquele tiro, pode ser evitado. Os espíritos podem estar fazendo alguma coisa para que aquilo realmente não aconteça. A pessoa pode ver um flash, uma luz, alguma coisa que vai fazer com que aquele tiro não saia ou que saia para uma outra direção. Mas a partir do momento que saiu, ele vai seguir a direção que tem que seguir. O espírito não vai ali, vai converter a bala de jeito nenhum. Tá? E é isso que eu estou falando nesse sentido, pelo fato de que quando a gente pensa nas nossas decisões, a gente vai tomar alguma decisão, pensa no que você vai fazer. Porque a partir do momento que a gente tomou a decisão errada, às vezes, como se diz, agora esperar acontecer. Né? Entendendo que muitas vezes uma palavra mal proferida, talvez naquele momento ela realmente atinge como vai no direcionamento que nós tínhamos proposto. E aí a gente pode criar um desafeto, criar uma mágoa, ofender uma pessoa e às vezes vamos criar uma dívida muito grande para nós. Né? Então, da mesma forma que a gente pegou esse exemplo, da mesma forma como nós tomamos a decisão. Então os Espíritos aconselham, dá a todos nós, às vezes, o discernimento, a decisão, mas se eu estou escravizado pela minha vontade, eu vou fazer aquilo que eu quero. Né? A gente fala, Senhor, que seja feita a vossa vontade. Mas a gente nunca deixa Deus trabalhar na nossa vida, a gente só faz aquilo que a gente quer. Você já reparou? Isso. Aí quando a gente não consegue fazer mais nada, não sabe, não tem mais jeito, fala, Senhor, agora é sua vez. Né? Assim que a gente coloca na mão de Deus, só naquele momento que a gente não consegue fazer nada. Porque enquanto a gente quer fazer alguma coisa, a gente consegue fazer. Então, é necessário a gente começar a questionar sobre realmente os verdadeiros valores. Para onde nós estamos caminhando, o que eu quero para a minha vida, né? Para a gente poder entender dessa forma que algumas coisas, quando acontecem, são consequências pelas nossas decisões. E a gente fala, o que eu faço agora? Agora é assumir as consequências da própria atitude. Né? Então o Espiritismo não vai fazer milagre, todos nós. Então, deu a nossa hora, passou um pouquinho, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se quiserem um pouco difícil de entender, que eu falei muito rápido também, ou que eu também não falei, mas respondi. Tá tudo bem? Sou eu. Talvez eu queria perguntar alguma coisa. Eu não sei se eu respondi essa pergunta. Não, não assim. Né? Porque é como falo, às vezes a questão nossa, né, de trabalhar num lugar ou no outro, muitas vezes também são escolhas que muitas vezes a gente já faz antes mesmo de encarnar. Às vezes, porque no plano espiritual a gente fala assim, o Espírito diz que nós escolhemos até com quem a gente vai casar, quem serão os filhos, tudo já está definido para todos nós. Muitas vezes está muito mais além da nossa compreensão. Né? Então, eu vou dizer para você, 4 anos, talvez até um pouco mais tempo, de vir para o Japão, por exemplo, eu conversei com uma entidade e ela dizia para mim, olha, você vai trabalhar nesse serviço, vai fazer esse tipo de coisa. Eu falei, aonde? Lá no Japão. Eu falei, não, mas eu nem vou para o Japão. Está falando que você vai ver. E depois de 4 anos eu vi. E realmente, depois que eu já estava 2, 3 anos no serviço, eu falei, nossa, eu vi o serviço que ele falou que ele ia fazer. Já estava definido, né? Ou, quer dizer, nessa época, quando ele falou, a firma nem existia, você vê. Imagina. Isso nem sequer existia.
E ele descreveu tudo certinho. Né? Tudo certinho. Até que eu ia conhecer ele. Então, para você ver, nem eu sabia disso. Quer dizer, nem tinha a intenção de vir para cá. E o plano espiritual já tinha descrevido tudo de uma coisa que eu falei, nossa, eu nem imaginava que ia acontecer isso. Então, para você ver que as coisas estão definidas muitas vezes por todos nós. Então, se os Espíritos vêm aconselhando, eles já estão muito tempo. Assim como eu falo, nós estamos aqui no mundo para viver humanamente, como o próprio Chico ensina, como Emmanuel realmente também nos ensina. E, no entanto, porque diz Emmanuel que a mesma distância que separa o homem do cachorro é a mesma distância que separa o homem dos anjos, dos espíritos elevados. Ou seja, então a gente ainda não está buscando a genitude aqui. A gente tem que buscar viver humanamente. Mas a gente vê que ainda muito das pessoas vivem mais como animais do que como ser humano. Porque é tudo através de instintos. Fica com raiva, já parte para a ignorância, a incompreensão. Então a gente tentar viver humanamente, a gente, de alguma forma, tentar superar tudo isso, conter realmente esses instintos. Sair do possuído e passar a possuir. Verdade? Tem uma pergunta para falar sobre o egoísmo, né? Você comentou muito assim de ajudar o próximo, né? Tipo assim, uma pessoa quer ser ajudada, né? Ou não quer. E a forma que você vai receber isso, se você vai, por exemplo, ser um parente da família que pede ajuda, mas você não tem como dar essa ajuda, né? Aí às vezes você, não é uma questão, eu penso assim, não é uma questão de a gente ser frio, né? A gente só pode dar o que a gente tem. Não é uma questão de egoísmo, e às vezes a gente é interpretado dessa forma, pessoa egoísta, não se preocupa com o problema do próximo, se preocupa com a vida dela. Então às vezes eu me questiono nesse ponto. Né? Isso. Entendeu assim, a gente tem uma vida para cuidar, né? Só ela, esse é o nosso objetivo maior, cuidar de nós mesmos. Da vida dos outros, cada um cuida da sua, né? Então entendendo assim, que às vezes essas aflições que a gente fala não nos pertencem à vida das pessoas. E cada um emana realmente aquilo que traz dentro de si. É como fala, se eu trago a incompreensão dentro de mim, onde quer que eu vá, eu vou levar a incompreensão. Se eu trago a ignorância dentro de mim, qualquer lugar que eu for, eu vou levar a ignorância comigo. No meu casamento, no meu emprego, na vida social, em qualquer lugar. Então, se eu só for uma pessoa injusta, eu vou achar que o mundo também é injusto. Então, quer dizer, a nossa percepção do mundo é qual? Aquilo que nós temos de nós mesmos. Porque quando a gente engana as pessoas, a gente acha que os outros também vão enganar a gente. Quando a gente rouba, a gente acha que os outros vão roubar a gente também. Quando a gente tem a maldade no coração, a gente sempre está esperando a outra fazer a maldade também. Então a gente já está com o pé atrás. Porque essa é a percepção. É a ciumento. Ciumento é assim, ele não precisa ser traído. Basta que ele tenha o sentimento. Qualquer coisa, pronto, ele acha que está sendo enganado. Se ele está trabalhando, ele já pensa que está sendo enganado. O tempo todo, ele vive nesse tormento o tempo todo. Mas essa é a percepção do mundo. É porque, de alguma forma, no íntimo dele, ele mesmo se trai o tempo todo. Ele mesmo se engana o tempo todo. E não é o mundo. Mas eu falo, a percepção do mundo é isso. Então, como eu falo, quando a pessoa diz para você, olha, como você é uma pessoa tão gentil, o que é? O que significa isso? É a percepção que ela tem dela mesma. Que quando a gente está de bem com a vida, a gente vê realmente o mundo de uma forma melhor. Assim? E quando a gente acorda de mau humor, como que é? Bom dia. Bom dia por quê? O que aconteceu, né? Você está rindo de mim, está rindo para mim. Então, às vezes é assim, às vezes é o mundo interno de cada um tem. Porque eu, graças a Deus, tenho um chefe muito bonzinho, que sempre está sorrindo, sempre está. E qualquer coisa que acontece, ou ele pede desculpa, ele agradece. Esses são os dois caminhos que ele toma. Então, é um mundo interno que a pessoa vive. Então, eu vejo que a pessoa bem definida dentro de casa, dentro do trabalho, e se dá bem com as pessoas, porque tem dentro de si esse mundo interno. Então, essa questão agora, quando as pessoas, é como a benditora ela diz, veja quem são os benditos. Aí ele fala assim, será que o problema dele é dinheiro? É porque todos eles querem dinheiro, né? Você acha que o problema dele é dinheiro? Não é dinheiro. São más administradores, porque tiveram dinheiro e não souberam administrar e hoje estão na rua.
Então, quer dizer, você vai dar dinheiro para ele e ele não vai saber administrar o dinheiro. Então, quer dizer, não vai resolver o problema dele. E as pessoas estão sempre pedindo dinheiro, estão sempre pedindo ajuda, mas não estão sabendo administrar aquilo que realmente tem. Então, não carregue o peso que não te pertence. Ah, mas vão falar mal de mim. Fale. À vontade. Hoje até eu estava lá, eu estava chateado ontem com uma coisa. Porque as pessoas, um monte de gente entra no site, eles falam, por que você não dá as coisas de graça pra gente? Eu falei, mas eu não posso. Tem direitos autorais para isso, já foi até ameaçado para tirar. Então, quer dizer, se você entende, mas na doutrina espírita ele não pode cobrar, mas eu não estou cobrando, eu não estou vendendo, entendeu? Mas um livro eu também não posso ficar dando de graça para todo mundo, porque isso tem custo, tem trabalho. Alguém que fez, dedicou tempo, a gráfica, gastou papel. Então, quer dizer, se não vai te passar, ela vai passar por um preço, não é de graça não. Não é comercialização, né? Então, entendendo que às vezes as pessoas elas pensam assim, mas no Espiritismo não tem dízimo, não tem cobrança. Não tem, mas se você quer, você tem que pagar. Você acha que o centro de espírito é de graça? Ou você acha que eles são de graça? Não, pode ser quando ele vem despesa de avião, tem despesa de transporte, tem despesa de comida, e as pessoas precisam ajudar, né? Então, às vezes as pessoas não conseguem entender isso, né? Então, veja que no mundo que nós estamos vivendo, a gente está vivendo ainda no mundo, precisamos dos recursos materiais, mas assim, buscando aquilo que realmente nós necessitamos. Não tem nada de errado desejarmos as coisas materiais, mas é aquilo que nós falamos, que não sejamos possuídos, que possamos possuir, né? Mas nesse sentido assim. Então, a opinião que as pessoas têm é uma opinião delas. Você tem que estar bem com você mesmo. Porque se você pode fazer tudo pelo mundo, mas você pode estar passando por cima de você mesmo. E tanto você como qualquer essa outra pessoa, diante aos olhos de Deus, vocês são filhos de um mesmo Pai. Portanto, vocês são importantes. Então, quando a gente se maltrata, a gente está desrespeitando ao próprio Deus. Porque nem o corpo não nos pertence. Pertence a Deus. Né? Eu acho tão interessante uma definição que o Haroldo ele fala sobre a morte. O que é a morte? Ela é como eu falo, é quando chega e bate na sua casa e fala, olha, eu vim buscar o corpo, eu empresto o corpo, então me devolva. E aí, como se é isso, né? Se a morte então é a mesma coisa, né? A gente está aqui para aprender. Hoje nós estamos tendo uma oportunidade, mas cada um com os seus problemas. Agora, estender a mão às pessoas, a gente deve estender. Agora, muitas pessoas querem que a gente carregue a mão. E daí, muitas vezes não é esse problema. Por isso que eu dizia isso, eu estava falando. Zaqueu dava metade do que ele tinha aos pobres. O jovem rico, Jesus recomendou que ele desse tudo aos pobres. Joana de Cruz, ele disse, não, fica com todos os seus bens e vá para casa, siga teu caminho. A cada um, conforme a sua necessidade. Né? Então, entendendo que nós também, assim, alguns serão pobres, outros não precisam. Porque vejam, por exemplo, será que todo mundo é do mesmo grau de maturidade e entendimento? Se nós falássemos assim, por exemplo, se a gente distribuísse uma quantidade de dinheiro muito grande para todo mundo, o que faria? Uns iriam depositar, outros investir, outros iam gastar, outros iam, né, fazer cada um ia fazer um outro. No final de um mês, todo mundo ia estar com quantia diferenciada, uma da outra. Isso demonstra que nem todo mundo pensa igual. Mas se todo mundo, nós recebêssemos esse mesmo dinheiro, a gente ia trabalhar também, a gente não ia ter progresso na nossa vida, né? E alguns fariam até coisa errada. Fariam até coisas erradas mesmo. E é isso que a gente vê, que muitas pessoas com o dinheiro acabam usando o próprio dinheiro para estragar a própria vida. Né? E é isso que a gente fala. Então, será que o dinheiro está fazendo bem a essa pessoa ou não? Se ela vier se arrepender muito, sofrer muito pelas decisões, talvez uma outra encarnação ela pede que ela não tenha esse recurso na mão dela mais, para que ela não venha cometer os mesmos erros. Assim como uma criança que foi suicida, né, por 7 vezes, esse espírito, quando reencarna em seus braços sem as pernas. Exatamente porque já havia cometido o mesmo erro várias vezes. Então, para não fugir novamente, nasce sem os braços sem as pernas. Então, a gente vê, cada um tem o que realmente necessita. Né?
mas isso não impede da gente trabalhar para conquistar mais. Assim como ele falou, temos que ser caridosos, mas nunca esquecer, como os entidades colocam para a gente, que a caridade começa de dentro para fora, né? Senão não há sentido. Porque muitas vezes é isso. Você quer o bem da pessoa ou ela quer o bem dela mesma? Porque muitas vezes é isso, a gente estende a mão para as pessoas, mas ela precisa estender a mão dela também, buscar, querer realmente mesmo, né? Então, e é dessa forma que a gente tem que entender. Acho assim, a gente ser dono das nossas decisões e a gente ser responsáveis por elas. Ter essa consciência. Que muitas vezes a gente quer, mas a gente não quer pagar o preço, né? E é isso que acontece muitas vezes. Mas a própria doutrina espírita mesmo vai abrir muito essa questão do pensamento, mostrando para todos nós o seguinte: a gente se colocar na situação da outra pessoa, como seria? Será que a gente seria capaz de assumir, por exemplo, um cargo de responsabilidade, um cargo que nos daria poder, por exemplo? Será que a gente usaria desse mesmo cargo para poder ajudar as pessoas? Ou será que em algum momento a gente prejudicaria elas? Porque eu vejo que as pessoas que eu conheci, violentas, agressivas, se der um cargo para elas vão sair pisando em cima de todo mundo. Vão machucar muitas pessoas. Então, melhor que não tenha esse cargo. Né? E às vezes a gente tem que se colocar nessa situação. Porque quando a gente está bem, a gente consegue refletir melhor. Mas quando a gente está sobre um sentimento, sobre uma emoção de raiva, de ódio, parece que nessa hora é mais difícil de pensar. Né? Nessa hora, se a gente tiver que tomar uma decisão, com certeza a gente vai tomar uma decisão errada. E é isso que a gente precisa refletir, começar a questionar. Mas, então vamos terminar, né? Deixa eu, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntar uma coisa. Acho interessante que você sempre fala, né, que o Evangelho ele não chegou para agradar todo mundo, é ao contrário, né? Desafia e até machuca a gente, né? Porque se a gente atrai tudo aquilo que a gente é, né? Então é só olhar as pessoas, as situações em volta da gente, que a gente começa a ficar espantado, mas aí é a hora da gente olhar para nós mesmos e ver. Por exemplo, assim, você passa por uma situação e fala, nossa, aquela pessoa é tão ignorante, tão mal educada. Tipo assim, você está falando da pessoa, é uma situação que você passou, mas será que você também não reage assim algumas vezes, né? Então, eu acho que machuca isso, né? Depois que a gente pensa assim, nossa, realmente, né? Às vezes eu posso ser assim, né? Não posso ser assim, tem que se policiar mais assim, né? E também tem, eu acho que tem casos que, tipo assim, é o que a gente consegue carregar. Por exemplo, a Madre Teresa, né? Ela cuidou de um monte de doentes assim, né? Não que ela era doente, né? Mas porque ela podia carregar esse fardo de ajudar as pessoas dessa maneira, né? Então, o Evangelho, para mim, assim, sempre machuca, mas assim, sempre está me fazendo refletir, né? Você está falando uma coisa e eu coloquei uma... que veio para mim, né? Sobre isso. O que é sofrimento, né? Sofrimento é tudo aquilo que vai contrário à nossa própria vontade. Então, se eu tiver que comer rapadura e não gosto de rapadura, então para mim é um sofrimento. Mas a partir do momento que eu gosto de rapadura, não é mais sofrimento, né? Então é aquilo que é contrário à nossa vontade. Mas eu vou dizer aqui, você falou de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, o que ela fazia? Ela cuidava realmente daquelas pessoas mais pobres, necessitadas de crianças realmente, que precisavam de auxílio. Então, quer dizer, ela sempre se empenhou no caminho do bem. Ela sempre buscou a justiça, a igualdade para aquelas pessoas. E a gente fala, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, estes serão consolados. Madre Teresa tinha sede de justiça, tinha e muita. Justiça para aqueles pobres, para aqueles que não tinham nada, enquanto que outros tinham em excesso. Esta sede ela tinha. Então, para ela, o Evangelho é um grande consolo. Graças a Deus. Porque enquanto ela persiste no bem, trabalhando, ela sofria, tinha suas aflições,
Mas o Evangelho se torna um grande consolo, porque esse é o caminho. Porque você vai ser consolado. É uma libertação, um momento de escuro, um momento de reparação. Então, serão consolados aqueles que têm sede de justiça. Né? Agora, aquele que não tem sede de justiça. Eu quero o marido do outro como que é casado. Você está querendo justiça, você está querendo cometer problemas. O Evangelho para você é o quê? Uma negação. Mas não, É um sofrimento, é uma luta. no final que depois que passa tudo que compensa, que você vê que foi bom, né? Igual que o Alex falou, enquanto você está passando, ele está lá com dor no olho, viu o colírio, podia ter pego, ia aliviar na hora, mas ele não pegou, na hora foi ruim. Mas depois ele viu que foi bom não ter pego, tipo, a consciência está limpa dele, né? Então, mas a questão é essa, né? Por que para uns o Evangelho é um grande consolo? Para aqueles que têm sede de justiça, aquele que tem sede de compreensão, de paciência, de resignação, aqueles que estão semeando bem. Mas para aqueles que querem fazer as coisas erradas, exatamente para essas pessoas o Evangelho é um sofrimento, é um peso, porque você está falando de perdão e ela quer odiar mais o outro, porque ela acha que o outro realmente está errado e ela não alcança esse pensamento. Então, para essas pessoas, olha, é um sofrimento, só é luta, sofrimento, né? Para essas pessoas. Mas por isso que não é dessas aflições que Jesus falava. Não é para estes que Jesus direcionou as palavras. Aqueles que têm sede de justiça. Aqueles que procuram, mesmo magoados, procuram amar, né? Perdoar. Irão para esses que Jesus direcionava. Então é dessa forma que a gente vai entender que o consolo de Jesus é para aqueles que estão buscando o caminho do bem. Porque para fazer o bem também não é fácil. A gente sabe que para fazer o bem a gente tem que renunciar ao nosso próprio, às vezes o nosso próprio bem. Porque enquanto eu acho que somente isto é bom para mim, eu vou achar que esse bem é bom para todo mundo. Muitas vezes não é. Né? Então é como diz o amigo minha, às vezes eu posso encontrar a verdade, o meu caminho, a minha verdade, mas não impor a minha verdade às outras pessoas, porque ela é a minha, não é do outro. Né? Assim como você, né? Você tem a sua forma de pensamento, você tem que se respeitar isso. Agora, o outro é o outro, sempre vai ser o outro. Né? Ajudar o outro é um dever que todos nós temos, mas conforme não adianta você também se prejudicar por isso. Né? Eu vejo desta forma. E é assim que o Evangelho vem nos ensinando. Né? Então vamos fazer nossas reflexões. Desculpe, né? Que foi um pouco extenso, mas Mestre Jesus, agradecemos pela tua bênção, pela tua paz. Rogamos pelo vosso auxílio. Permita assim que os vossos olhares possam assim voltar aos nossos corações, por todos aqueles que ainda padecem do sofrimento, da ignorância e da incompreensão. Dai-nos assim o perdão de nossas faltas, perdão para com os nossos devedores, e auxiliai a todos nós nos bons caminhos. Dai-nos sempre a companhia dos nossos anjos protetores, nossos guias espirituais, a fim de que sejamos assistidos, a fim de que sejamos amparados pelas mãos da misericórdia. Olhai assim pelos nossos irmãos desencarnados, aos nossos irmãos sofredores, permitindo que uma centelha da tua luz, uma centelha da tua bondade, da tua paz, possa se envolver esses corações, sob a tua misericórdia, sobre a tua santa paz. Que assim sejamos instrumento da vossa luz, que assim sejamos instrumento da vossa vontade. Com a graça de nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus, quando que é o seu próximo trabalho? Dia 6. Dia 6? Dia 6 e 19. Então, quando o Alex estava falando aqui em cima, ele está assistindo alguns trabalhos. A Cruz é dirigente de um centro espírita Umbanda, né? Então ele funciona aqui. Então ela vai estar fazendo uma questão. Dia 6, próximo trabalho, dia 6. Né? 6? Não, É 6 é domingo. Dia 19 é sábado. 6 e dia 19, mês. 6 horas. Dia 6 vai fazer 3 horas da tarde e dia 19, 7 horas da noite, né? Isso. Tá? Então, no Espiritismo a gente trabalha mais com os estudos, mais com os tratamentos, né? E a Umbanda trabalha muito com a incorporação também, com os guias, com as entidades, dando conselhos, atendimento também, né? É uma outra forma de trabalho, mas é o mesmo trabalho,
Né? Então, fica o convite a vocês, né? Que um dia quiserem conhecer o trabalho dela. Tá? É aqui em cima, porque ela colou em cima, né? Eu falei, eu acho que precisava pensar que ela Uma maior, mais olímpico. Vamos olímpico, é bom. Eu fui mexer com carvão, quebrei. Não?